Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui do canal Bambuto, 7 curiosidades sobre o jogo de RPG esquecido de Bleach. Eu soltei esse react recentemente no meu canal secundário, um jogaço que eu quero jogar em live algum dia, mais uma das minhas promessas, hipérboles e falácias. Eu tava falando de Jujutsu aqui, mas eu sou a própria hipérbole e falácia na live. Apenas falácias, no caso, eu acho. Então vamos lá, apenas mentiras. Vamos lá ver o que ele tem a dizer. E parece que temos mais um jogo de Bleach chegando por aí. Logo depois que eu fiz o meu vídeo sobre o The Third Phantom, olha só. Mas será que o Rebirth of Souls irá superar o grandioso e desconhecido RPG de Bleach para Nintendo DS? Provavelmente. Mas até lá... Acho que já superou, meu amigo, desculpa. Tipo, depende do quesito que você tá usando, né? Não tem como analisar exatamente dois jogos de estilos diferentes, mas a produção desse aqui é feita pra ser um grande sucesso, né? O outro era tipo um jogo legal, que superou muita coisa, né? eu vou continuar espalhando a palavra de que Bleach The Third Phantom é o melhor jogo de anime e mangá de todos os tempos. Caso você seja novo e tenha caído de paraquedas nesse vídeo, Bleach The Third Phantom é um RPG tático da franquia lançado no ano de 2008 para o finado Nintendo DS, que apresenta personagens originais e uma história independente escrita pelo próprio Tite Kubo, o Essa é a romanização do nome dele em inglês, tá? A pronúncia correta e a escrita também seria Taito Kubo. patrão, o homem, a máquina. O primeiro vídeo deste canal destrinchou tudo sobre esse jogo e como ele integra com perfeição muitos elementos apresentados na obra de Bleach. Então se você quiser dar uma conferida, é só seguir a As recomendação sprites são muito bonitas. no final desse vídeo aqui. Hoje eu quero trazer para vocês alguns detalhes, algumas curiosidades obscuras sobre o The Third Phantom, que se você para analisar, percebe que o Kubo já tinha muita coisa planejada para a obra e basicamente usou o jogo para fazer alguns rascunhos. Muito do que for dito aqui será especulação, porque não tem como perguntar para ele diretamente. Mas vai ser interessante fazer esse exercício de entrar na mente do Kubo para descobrir no que ele possivelmente estaria pensando para a obra. Trabalho de cubologia, famosa cubologia. Eu sou um mestre da cubologia, vou analisar a sua cubologia para ver se ela foi bem cubologizada. No distante ano de 2008, época em que o mangá ainda estava cobrindo a Guerra de Karakura. Vamos passar pelas curiosidades da menos importante à mais insana e eu gostaria de saber aí nos É comentários muito Kurdish esse Ichigo, porque não é o Ichigo, é o Kon, no corpo do Ichigo. quais foram as mais intrigantes para vocês, beleza? Então, vamos lá. Curiosidade número 1. Dublagem original japonesa e tradução. É de conhecimento geral que muitos jogos de Bleach jamais foram lançados no ocidente. E isso é uma grande lástima. Mas para nossa alegria, Bleach The Third Phantom veio com tradução oficial para o inglês. Só que com isso também veio a dublagem. E infelizmente, ela não é muito boa. Eu não sei se é porque eu já me acostumei a ouvir as vozes Não, porque inglês é horrível mesmo. Toda dublagem de anime em inglês é muito ruim. originais em japonês, ou se eles decidiram mudar alguns dubladores no processo. Mas quando eu ouvi pela primeira vez, deu aquela impressão de que toda a equipe recebeu um refri e um salgado como pagamento. Mas o principal disso tudo é que as linhas de diálogo da versão americana não estão dubladas. Durante os combates, a gente até ouve os personagens falando os golpes e tal, mas nos momentos de conversa, que são muito importantes e compõem grande parte do enredo, é só a música de fundo e texto na tela, deixando toda a experiência muito maçante e desinteressante. Eu pessoalmente não ligo muito não, claro, quando tem dublagem é melhor, mas jogo que não tem esse tipo de coisa não me afeta, mas eu sei que muita gente fica incomodada com isso. No entanto, Até pelo fato de ter removido, né? Por que não deixou os caras em japonês? Deixava tudo em japonês. E até as técnicas em japonês e o texto em inglês, mas qual é o problema? Eu não vejo problema nisso. na versão original japonesa, nós temos todos os dubladores fazendo seus respectivos personagens, tanto dentro quanto fora das lutas. おい、よく来たな、新人。なんだおい、 É tudo dublado em japonês? 死神が簡単に背後取られたらダメだろう。 É tudo dublado em japonês? あなたは芝海園だ。よろしくね。 Ou só algumas partes da いや、 história? こっち só の a 話 parte. です。気にしないでください。また時々遊びに来てくださいよ。仕事サボって。サボりません。こら！冗談だって。
かったりーな。全員揃っておるな。それでは緊急対処会を始める。O driver de som do DS é bem fraquinho. Nem era do 3DS, era do DS. 司法院よる一、参れ。は、頼一様。現世におる浦原喜助より後手13体への伝言を預かってきた。 Infelizmente, não são todos os diálogos que estão dublados, mas os momentos-chave da história estão com as vozes originais. A boa notícia é que existe uma versão undub com textos em inglês e áudio em japonês para quem tiver interesse. Sempre tem um modzinho maroto, né? Além de uma tradução feita por fãs para o espanhol. Curiosidade número 2, os personagens originais. Como um bom RPG, Bleach The Third Phantom apresenta diversos personagens e a sua parcela de personagens originais. Entre eles estão os protagonistas, os gêmeos Fujimaru e Matsuri Kudo, que tiveram seus designs concebidos pelo Cubo em parceria com o diretor. Aí, cada um tem 3 espadas diferentes? O pior é que a espada que eu gostei foi da garota aqui. Essa espada facão. Em parceria com o diretor de arte do anime na época. Apesar da gente também ter um capitão exclusivo, o líder da 5ª divisão Seigen Suzunami, ele não aparece em nenhuma outra mídia, diferente do Arrancar Arturo Plateado que está El Gohan Blanco Calvo. no jogo, mas já havia aparecido no jogo de luta anterior, Bleach Shattered Blade, para o Nintendo Wii. Curiosidade número 3. Os Shinigamis não conhecem seus capitães? Aqui adentramos na parte da especulação com um fundo de verdade. Para quem não sabe, o Cubo costuma responder perguntas sobre a obra através do Club Outside, um site japonês exclusivo onde os O Cubo tem um OnlyFans, é basicamente isso, não ironicamente. membros podem enviar suas dúvidas e esperar que o autor responda algumas delas. No meio de várias dessas perguntas, surgiu uma bastante pertinente que ao longo dos anos sempre foi objeto de debate por parte dos fãs. A pergunta basicamente era sobre como a Rukia não reconheceu o Ishin na casa da família Kurosaki, sendo que ela Essa a gente já já era viu. uma Shinigami na época que o Ishin servia como capitão. Porque raramente Shinigamis de baixa patente conhecem os capitães das outras divisões. Raramente. A Rukia ali nem 3º tenente era. Você quase não tem contato com o seu capitão. Quando você tá falando de capitão de outra divisão e você é só um soldado bosta, você nem conhece. Muito difícil de conhecer. A resposta É a mesma coisa quando você for, tipo, nessas grandes organizações militares, você não conhece as pessoas. Você sabe que existe o capitão do 10º esquadrão, mas você não sabe como é que é o rosto dele. O Cubo explica que a aparência externa do Ishin estava completamente diferente, além do fato de que um Shinigami não pode ter filhos naturalmente com um humano. Logo, essa ideia nem mesmo passou pela cabeça da Rukia. Tem isso também. Mas outro motivo curioso, segundo ele, é de que o Ishin era o capitão de outro esquadrão, enquanto a Rukia era apenas uma Shinigami regular. Então, eles não poderiam ter muito contato. Essa última informação se encaixa perfeitamente com um É tipo um morador comum de Goiás conhecer o governador do Paraná. Que comparação específica, mas imagino que é verdade. Seja paralelo. enredo de The Third Phantom, já que no Ela era patente abaixo do Hanataro. Pois é, ela era um foot soldier, ela era uma soldado genérica, qualquer. jogo você começa como um Shinigami de baixa patente que acabou de sair da academia. Como um novato, você conhece apenas os membros do seu esquadrão e não faz ideia de quem sejam os demais capitães. Talvez você saiba, mas o seu personagem ainda não os conheceu, entende? Essa é a oportunidade perfeita para o jogo O Yamamoto em Ultra HD 4K. introduzir cada um dos capitães da Gotei 13 de forma bastante progressiva e sem nenhuma pressa, o que resulta em muitos diálogos e momentos interessantes. É curioso pensar que o Cubo escolheu seguir por esse caminho, criando um enredo mais introdutório, abrindo margem para explorar um pouquinho da hierarquia militar. O povo fala, não, o Cubo inventou isso no Clube Outside. É o jogo de 2008, da história que ele escreveu, já tem exatamente essa progressão. Dentro da Soul Society. Curiosidade número 4.
A prisão de fogo do Yamamoto apareceu no jogo antes do mangá. Ó. De acordo com o site Comic Vine, o capítulo 316 de Bleach teve a sua estreia na Weekly Shonen Jump número 31 em 30 de junho de 2008. Nele nós temos a chegada dos espadas na falsa cidade de Karakura e nesse mesmo capítulo o velho Yamamoto nos apresenta sua técnica Jogaku Enjo, uma grande muralha de chamas que envolve o Aizen, o Gin e o Tousen, evitando que eles interferissem nas lutas dos capitães contra os Arrancares. No jogo, nós vemos essa mesma prisão de fogo criada pelo Yamamoto em um contexto completamente diferente. O lance é que foi em The Third Phantom que nós vimos essa técnica pela primeira vez. Na verdade, só se você fosse um japonês que comprou o jogo poucos dias depois do seu lançamento. Bleach The Third Phantom foi lançado oficialmente no Japão em 26 de junho de 2008, apenas 4 dias antes do lançamento do capítulo. Mas quando você pega o processo de produção do jogo, ele fez isso no mínimo 1 ano antes. Que apresentava a técnica oficialmente. Considerando o fato que um jogo não é feito da noite para o dia, é fácil deduzir que quando o Kubo escreveu a história e mandou para a equipe de desenvolvimento, ele já tinha uma ideia das habilidades da Ryujin Jaka. Não dá para saber exatamente quando o Kubo escreveu o enredo, mas vamos colocar aí que o jogo levou o quê? 1 ano para ficar pronto? O cara tá copiando o que eu tô falando, mano. Então já tinha essa técnica planejada há pelo menos 1 ano. Eu me pergunto quais são as outras habilidades de personagem que o Kubo gostaria de desenvolver, mas não teve a oportunidade. Muita gente. Curiosidade número 5. O Kitaki vai ter, hein? O Kitaki no anime, se tiver, vai ser brabo. 5. A Yoruichi, deusa do trovão, já está no jogo. Mais ou menos. Outro caso de uma técnica que, mais uma vez, especulação, apareceu primeiro no jogo e depois no mangá. Nesse caso tivemos um espaço de tempo de só 7 anos. Pouca coisa. No capítulo 657, no final da Guerra Sangrenta, nossa querida Yoruichi usa o Shunko em sua forma deusa do trovão, com efeitos elétricos muito maiores do que o Shunko normal. Tô de pau duro! Gostosa! Nesse capítulo, ela luta contra o Asuki e utiliza a técnica Raijin Senkei, que projeta uma coluna gigante de energia que destrói tudo pelo caminho. Algo bem semelhante com o que ela fez na luta contra a Soifon, só que aqui com um estrago muito maior. Pois bem, em Bleach The Third Phantom, caso você se dedique bastante e evolua a Yoruichi até o fim de sua árvore de habilidades, vai descobrir que a última técnica que ela aprende é um poder chamado Shushin Raijin, que possui bastante semelhança com o Raijin Senkei, até mesmo no nome. Posso estar vendo coisas e especulando demais? Posso, mas nada impediria que o Kubo já não tivesse... É a mesma ideia, é um projétil de raio. Tava na cabeça já. Uma ideia interessante para Yoruichi. Uma pena que não temos a forma deusa do trovão felina também. Curiosidade número 6. Mas aí o jogo já seria tipo Bleach 2, o jogo, sabe? O ciclo de reencarnação e o Vale dos Gritos já eram importantes para o Kubo muito antes de serem melhor desenvolvidos no mangá. Quem manja Meio que não foi desenvolvido no mangá, ele é comentado no final e aí o Kubo fala, veja o filme. mais profundamente da lore de Bleach, sabe que o ciclo de reencarnação e o Vale dos Gritos são muito importantes para o equilíbrio das almas. No caso do ciclo de reencarnação, o conceito foi apresentado bem no começo da história e foi ganhando mais complexidade no decorrer da... Se eu não me engano, eu usei essa tabela aí para verificar o meu vídeo sobre reencarnação e eu vi que tava faltando algumas coisas, aí eu adicionei no meu vídeo. Tá disponível para membros há 1 ano já. Obra. Já o Vale dos Gritos teve a sua estreia no primeiro filme de Bleach, mas só virou canônico no final da Guerra Sangrenta, quando o Yukio usa No mangá nem dá pra ver direito como é que é. esse espaço dimensional para levar todo mundo para o Palácio do Rei das Almas. Acontece que em The Third Phantom, nós já somos apresentados a esses conceitos, e quem explica tudo isso pra gente é o próprio Mayuri. Eu não quero dar muitos spoilers da história, então eu vou me limitar a dizer que do meio pro final do jogo, o ciclo de reencarnação ganha muito mais importância junto do Vale dos Gritos, que no jogo... Os caras ficam mandando esses vídeos pra ter vontade de jogar, né? Pra me obrigar a jogar em live. Só pode, porque puta que pariu. O jogo tem tudo, cara. Se você é fã de Bleach, tá com saudade de Bleach, vai jogar esse jogo. Vai ter tudo. É tipo RPG oficial de Bleach,
como se o Cubo tivesse feito a porra da campanha, o world building extra, novos personagens, tudo pra você ali. O jogo foi traduzido como O Mundo dos Espíritos Errantes. É literalmente, é DLC de Blitz isso aqui. Que é basicamente a mesma coisa. É interessante pensar que o Cubo já tinha todos esses conceitos em mente muito antes de serem totalmente desenvolvidos no mangá. Ainda mais na questão do Vale dos Gritos, que só se tornou oficial muitos anos mais tarde. Tem 2 ou 3 vídeos de Blitz só pra membro. Por fim, a curiosidade número 7. Reencarnação, a verdade sobre a Yashiro, analisando ela. E, não, do inferno eu já soltei, mas vou soltar de novo porque pegou pouca view. Nohana Yachiro. Essa eu só fui notar recentemente e explodiu a minha mente quando eu recentemente, amigo? descobri. Em Bleach The Third Phantom existe uma mecânica muito legal que são os ataques em co-op. Basicamente, antes de qualquer luta, você pode, além de evoluir os personagens, alterar a forma dos seus ataques combinados. Quando 2 personagens que possuem o mesmo co-op estão adjacentes, E os comentários depois do quê? eles podem lançar juntos um super combo que causa muito dano. No caso do protagonista, a potência dos ataques combinados variam de acordo com o nível de amizade que você tem com um determinado personagem. Basicamente, se eu fizer um ataque Nem todo mundo é viciado em Bleach, pô, tem que ser, cara. combinado com o Shed, eu vou dar menos dano do que um ataque combinado com o Ichigo, porque o meu nível de amizade com o Ichigo é maior do que com o Shed, sacaram? Um outro detalhe muito legal do co-op são as linhas de diálogo exclusivas de cada personagem, que variam até mesmo de acordo com a ordem do ataque combinado. Caralho! Então se o Hitsugaya bater com a Matsumoto, é diferente se a Matsumoto bater com o Hitsugaya. Porra! 行くぞ松本。了解隊長行きますよああ一気に下ろす。 O lance é que um ataque em co-op só pode ser realizado com determinados personagens, exceto pelo protagonista que pode fazer co-op com todos. O Yamamoto, por exemplo, não pode fazer co-op com o Ishida, da mesma forma que o Ishida não pode fazer co-op com o Komamura. Essa classificação de quem pode ou não é de acordo com a relação dos personagens dentro da obra. No caso do Ishida, ele pode fazer co-op com o Ichigo, o Shed, o Renji, a Orihime, o Mayuri, lembra que eles lutaram? A Nemo também, Caralho, eles lutaram juntos lá no Ecomundo, né? que recebeu a ajuda do Ishida depois da luta, e esse mesmo conceito se aplica com todos os outros personagens. Depois de toda essa explicação, Deve ser uma dupla que eles não querem fazer dupla, mas tem, sabe? Tipo, dupla improvável. vamos pro que interessa. A Unohana também tem os personagens que ela pode fazer co-op, embora ela seja uma unidade exclusiva de cura. A Isane está no jogo, mas ela não é uma personagem jogável, então ela Caralho, a Izane só se fode. Até no jogo de Bleach, onde tem tudo sobre Bleach, a Izane é um inútil. Puta merda. não entra na classificação. Os co-ops da Unohana são os gêmeos protagonistas, claro, o Yamamoto, porque os dois são os capitães mais antigos da Soul Society, a Lady Konoka, que é uma personagem original do jogo que tem relação de amizade com a Unohana, o Hanataro, que pertence ao mesmo esquadrão e também utiliza técnicas de cura, e a Yachiro. Ué, a Yachiro? Por que será? Caralho, tava desde sempre, né? Por que será, não é mesmo? Sim, a Unohana faz co-op. Não, assim, tipo, isso realmente, no capítulo da Soul Society de Bleach 135, não lembro agora, a gente já tem alguma coisa bem clara ali que a Yachiro tem um mistério. E ela não é o que ela aparenta ser. Aí quando você vai na edição física, no final do Tankobon, você tem a ficha dos personagens. E lá tem a música que o Kubo dá pra eles, músicas do mundo real, né, que ele dá pra eles. A única personagem que tem 2 músicas é a Yachiro. A Yachiro tem uma música de garotinha, tipo infantil, e tem outra música muito bizarra que fala sobre cabelos trançados, sangue, 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 eu quero te matar, é tipo uma ópera. Loucura, né? Qual a música? Vai ter que ver no meu vídeo exclusivo para membros lá no YouTube a partir de R$5. Você pode ter acesso a esse vídeo, beleza? Então, muito doido isso. E aí também tem outro detalhe que
existem várias obras de teatro dos animes e mangás, né? E no teatro de Bleach que teve uma cena, o Kubo não escreveu nada, mas teve uma cena desse teatro que o Kubo fez questão de ver. O Kubo fez questão de escrever, no caso. Ele fez questão de escrever. A única cena do teatro que teve lá em 2000 e sei lá o que, tem muito tempo. A única cena do teatro que ele fez questão de escrever era uma cena do Zaraki com a Unohana. A cena era do Zaraki com a Unohana. Alguma coisa sobre flores, amor. E a Unohana falando que o Zaraki não é mais quem ele era e que ele tinha que refletir sobre isso. Coisa que ela fala sobre o Zaraki depois, né? Você não é mais o garoto que eu encontrei antes. Você ficou muito mais fraco. E na venda física da filmagem desse DVD, desse teatro, tem uns desenhos, né, que o Kubo faz. O desenho da Unohana, você vê dela daqui pra baixo. Porque aqui tá tudo sangrando. Tipo, é como se ela tivesse cortado o seu olho. Entendeu? Ela tivesse tipo, cortado aqui assim, sua cabeça, mais ou menos, o seu olho. E aí o sangue tá descendo. Aí você só vê do nariz pra baixo dela, com ela com um sorriso e tipo, tudo sangrando em volta. E aí tem uma frase macabra da Unohana. Hope com a Yachiro, embora em nenhum momento do mangá as duas sequer tenham trocado palavras. Eu, pelo menos, não tô lembrado. Se você lembra de alguma cena das duas, por favor, deixa aí nos comentários. Só tem cena engraçada, filler do anime de Bleach, da Associação das Mulheres Shinigamis. Porque eu não quero ficar maluco sozinho. Especulando bastante aqui, talvez o Kubo lá atrás já tivesse o conceito... Não, isso já teve. Desde quando a Yachiro apareceu pela primeira vez, já tinha esse conceito. Desde a Soul Society, o capítulo já tinha isso. Pode ficar tranquilo. Isso aí foi uma parada bem já consagrada na comunidade de Bleach, que foi preparado desde o início. A Unohana ser uma Shinigami sanguinária e apenas refinou essa ideia com o tempo. No começo, ela poderia ter uma relação maior com a Yachiro, talvez por causa do sobrenome ou algo parecido, mas é inegável que é uma coincidência insana, justamente a Yachiro... Não foi, o Kubo como o Kubo escreveu o roteiro do jogo, ele falou, provavelmente, que a Yachiro pode fazer dupla com a Unohana. Aí os caras devem ter perguntado por quê. Aí o Kubo fez kkkk. É isso. Fazer co-op com a Unohana e Yachiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e comentem aí qual curiosidade foi a mais interessante pra vocês. Se puderem compartilhar... Bem legal. Esse jogo tem tudo, né? A gente vai ser obrigado a jogar essa porra desse jogo, porque esse jogo tem tudo, cara. É o jogo de Bleach, aparentemente, né? Aí fizeram uma pergunta interessante aqui, cadê? Narração nova aqui. E aí, Free KVC, beleza? Você sabe sobre a possibilidade que Yamamoto pode se tornar o Yama do budismo japonês do inferno? Cara, não tem nada que necessariamente indique isso. Pode ser, pode não ser, tá um mistério, né? O arco do inferno ainda é um mistério. O Kubo parou de fazer ele pra trabalhar no anime. Que vai ter muita coisa nova. Então, vai ser uma possibilidade, né? A gente não sabe como funciona o inferno ainda, então descobriremos no futuro. Mas, assim, Bleach trabalha de uma forma bem diferente, né? Ele não copia as paradas, ele muda muito, né? Então, não sei se vai ter um Yama da vida. Senão seria só uma adaptação bem 1 a 1. O pós-vida de Bleach é uma merda, né? Você vive uma vida, se fode, aí você vive todo pobre fudido lá na Soul Society, além de ser pobre fudido na vida real. Você esquece todas as suas memórias, eventualmente você encarna e você procede a ter vários ciclos de vida infelizes até o ponto que eventualmente você pode virar um rolo. Aí você pode fazer cada vez mais merda e se fuder. E sofrer eternamente no inferno. Ou você ganha energia espiritual, mas você pode ficar poderoso a ponto de você também ter que ir pro inferno. Olha só, todos os caminhos levam pro inferno. Você pode estar lá de boa como alma, aí chegar o Nimaya, juntar várias almas numa espada só, fazer você perder a sua identidade igual um menos grande, e você acabar virando a projeção do ego de outra pessoa. Muito bom, né? Aizen estava certo? Pois é. Olha que mundo bom! Pelo menos, em Shingeki você morre e acabou, né? Aqui em Bleach você morre e você continua morrendo. E você continua morrendo, sofrendo. A Rukia mete o louco na criança calopsita. Pois é, falando que não, um ótimo lugar a Soul Society.
Porra, uma merda completa. Até o bairro bom é fudido. Resumo no Brasil. Não dá pra fugir do Brasil. Exatamente.